Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, queridos. Enganos fatais. Você já cometeu algum engano? Tomou remédio errado? Pensou que tomou e não tomou? Botou sal no café? Fica gostoso demais, né, irmãos? Mandou mensagem errada? Zap. Conheço história, irmãos. Mandaram até algumas fotos. A coisa ficou feia. Já tentou abrir o carro dos outros pensando que era seu? É ladrão. Olha lá. Teve um sujeito que acordou na anestesia e percebeu, ele teve que amputar uma perna, né? E amputaram a perna errada. Já pensou um negócio desse, irmãos? Aí é coisa difícil, né? Tem gente que morre por engano. Quantas notícias a gente vê isso, né? Confundiu com um bandido, né? Uma vez eu estava pregando lá em Maricá, doutor o quê? Eu esqueci. Doutor fulano. Falei, não sou isso não, meu irmão. Pastor Tadeu. Mas é igualzinho e tal. É assim, irmãos, a gente confunde as coisas, se engana, nós cometemos alguns equívocos, enganos. Uns são banais, né? Não tem nenhuma consequência, mas outros são muito difíceis, né? Que têm consequências graves. Nós falamos dos enganos, dos equívocos de Satanás, não é? As suas afirmações, as suas teses. Então já tratamos disso, e hoje eu quero tratar de outros equívocos aqui no livro de Jó. E eu quero começar com os amigos de Jó. Então, capítulo 4, veja lá, versículos 7 e 8. Capítulo 4, 7 e 8. Diz assim: pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. É um discurso de Elifaz, um dos amigos, não é, de Jó, falando para Jó, isto é, mostrando, dizendo com convicção, que o que ele estava passando ele estava colhendo, isto é, era consequência de seus pecados. Ele está, claro aqui, fala da semeadura e da colheita, né? E diz, você está passando por isso, por causa dos seus pecados. Queridos, uma pessoa inocente e honesta pode passar por provações terríveis, e passa, né? E há grandes questionamentos sobre isso. Por que o justo sofre, né? A gente sempre tem a ideia de que não merecemos, alguém não merece. É triste isso aí, tá? Uma pessoa íntegra, temente a Deus, passa aflições. Aquela pessoa que às vezes está semeando mal, aparentemente não está sofrendo consequências. E essa foi uma das crises de Asaf, né? O pessoal aí, malha e tal, desbocada, não respeita a Deus, aí está com uma vida tranquila. E eu aqui estou num aperto tremendo.
Muito bem, o que ele faz, está dizendo aqui, irmãos, é que o sofrimento de Jó, ou assim, no seu discurso, né, ele diz assim: o sofrimento é uma consequência direta do pecado. É essa afirmação que ele faz aqui. O sofrimento é uma consequência direta dos pecados. É lógico, irmãos, que nós sabemos que há muitos sofrimentos que nós passamos em consequência dos nossos erros. Sem nenhum problema, nós entendemos muito, muito bem isso. Às vezes sofremos por decisões que nós tomamos, decisões erradas, decisões precipitadas, fazemos escolhas equivocadas. Quantos filhos sofrem em consequência de não ouvirem os conselhos dos pais? Não honram os pais, não obedecem os pais e vão sofrer as consequências disso. Quantas adolescentes você conhece que engravidaram por não respeitar e não seguir as orientações dos pais e da palavra de Deus? Nós conhecemos muitas pessoas assim. Quantos casamentos precipitados? Isso acontece, irmãos. Às vezes nós fazemos compras por impulso, nem precisamos daquilo. Quantas mortes poderiam ser evitadas, irmãos, por causa de teimosia, por causa de desobediência. Então, nesse sentido, irmãos, colhemos sim o que plantamos. Então, há consequência natural. Mas nem todo sofrimento é uma consequência direta de pecados. Ah, mas lá atrás, sim, nós entendemos isso, né? Há uma consequência do nosso pecar, mas o que eu estou dizendo, nem todo sofrimento é uma consequência direta dos nossos pecados. Por exemplo, Jesus sofreu? E como, né? Mas ele tinha algum pecado, irmãos? Então, está aí, só por aí já fica, não é? E o caso de Jó? O caso de Jó, nós conhecemos, o próprio Deus atestou que era um homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e que viveu no mal. Isso é repetido aqui no capítulo 1:8 e é repetido no capítulo 2, verso 3. Eu quero destacar duas verdades aqui importantes sobre os amigos de Jó, que a gente precisa observar. Primeiro, eles começaram bem, mas terminaram mal. Olha o texto, capítulo 2, versos 11 e 13. Quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto, lançaram pó no ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão, durante quantos dias? 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Irmãos, eles 10 no início aqui, nota 10. Vieram de longe,
Aliás, eu preciso lembrar que no capítulo 32 fala do quarto amigo, né, de Eliú, um jovem mais tímido e tal, que ficou por último lá. Mas esses 3 amigos ouviram sobre a calamidade que se abateu sobre Jó e resolveram visitá-lo, ir na casa dele, para confortar, irmãos. Olha só, o texto é tão claro, né? Para confortar, consolar Jó. Vamos lá dar apoio a esse homem, nosso amigo. Vamos lá. Não receberam o convite para ir. Amigo não precisa de receber convite para ir socorrer o outro amigo. Ele se apresenta, ele vai. Amigo de verdade, né? Então eles tomam a iniciativa de ajudar Jó, de consolar, levar uma palavra de esperança para Jó. Eles chegam, de longe não conseguem reconhecê-lo. Eu fico imaginando, irmãos, que Jó já estava desfigurado. Ele estava pele e osso. Jó, eles choram de tristeza. Eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio, sem dar uma palavra. Começaram bem. Irmãos, quando uma pessoa amiga está em sofrimento, ela não precisa das nossas explicações. Você não precisa dar explicações. Você não precisa adivinhar o motivo do sofrimento. Você não pode julgar a razão, né, pela qual a pessoa está sofrendo, achando que é por causa de erros. Nós temos essa tendência, irmãos. Aconteceu alguma coisa. Essa desgraça não é à toa. Aconteceu alguma coisa. Irmãos, quando você for visitar alguém em sofrimento, fale pouco. E eles aqui não falam nada. Não fique fazendo perguntas. Fique ao lado da pessoa. Faça o que você puder para ajudar. Ofereça sua ajuda, seus préstimos. Sem julgamentos, sem tirar suas conclusões, sem ficar imaginando alguma coisa. Ore pela pessoa, leia a palavra de Deus e não demore nessa visita. Porque tem visita que é enfadonha, né, irmãos? Aqui é para nós, hein? Tem visita que você pensa assim, puxa, ai, estou doido que vai embora logo. Não estou falando de visita assim, né, de parede na sua casa. Também. Né? O máximo que a gente aguenta é o quê? Não vem com essa não. 3 dias ainda vai. Por exemplo, quanto tempo você aguenta a sua sogra na sua casa, passando os dias? Né? Tem aquela piada que a sogra chega de mala, né? Vim aqui para ficar até quando vocês me suportarem. Aí o genro falou assim, mas a senhora não vai tomar nem um cafezinho? Brincadeira, né? Mas, irmãos, você tem que ter desconfiômetro, bom senso, a não ser que a pessoa peça, insista para você ficar. Não é? Então, tem uma expressão, visita de médico, né? Não, ou então vem buscar fogo, né? Alguma coisa assim, tem essas expressões para dizer o seguinte, não demore na casa do seu vizinho, na casa da sua vizinha, ó, cuidado, tá? Então, veja bem, eles começam muito bem, irmãos, mas depois de 7 dias a língua coçou. Eles não estavam aguentando mais. Eles começam a falar, e aí o desastre aconteceu.
Quero tirar duas verdades aqui. Primeira verdade, eles eram amigos, mas com uma teologia errada, tá? Com uma doutrina errada. Bons companheiros, péssimos conselheiros. Conhece alguém assim? Bons companheiros, péssimos conselheiros. Veja o que Deus disse deles no capítulo 42, verso 7. Olha só. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito, diz Deus, o que era reto, como o meu servo Jó falou. É Deus falando. Verso 8, a parte B. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Olha só. Olha só, irmãos, preste atenção. Tem muita gente falando de Deus o que não é correto. Tem muita gente pregando sobre Deus o que não é certo, o que não está na palavra de Deus. Observe bem essas palavras do Senhor. Vocês não falaram o que é correto. As pessoas até usam a Bíblia, irmãos, mas não estão falando a palavra de Deus. O fato da pessoa abrir a Bíblia e ler um texto, não quer dizer que ela já está pregando a palavra de Deus. Ela tem que fazer uma interpretação correta do que a Bíblia está ensinando. Isso é muito importante. Os amigos eram bons companheiros, repito, péssimos conselheiros. Tinham boas intenções, mas péssimas convicções. Eles estavam equivocados, totalmente enganados, irmãos. Queridos, uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ela pode ser não sábia. Tem uma diferença astronômica. Um professor pode ser muito capaz, mas ele não sabe nada de Bíblia. Queridos, uma pessoa pode ser pós-graduada, PhD, em qualquer tipo de ciência, mas ela, ao mesmo tempo, pode ser analfabeta de Bíblia, das coisas espirituais. Uma colega ou um colega de escola pode ser muito bacana, gente boa toda a vida, mas não tem princípios familiares, não tem bons costumes. Ela é uma desgraça na área de família. Essa coleguinha pode ser muito bacana, mas olha o que ela pensa do sexo. Olha o que ela pensa do respeito aos pais, de honrar pai e mãe. Mas ela é isso e aquilo, poxa, lá na escola é o máximo. Olha para os princípios familiares dela. Ela teme a Deus. O que ela pensa de namoro? Gente muito boa, muitas vezes, são mensageiros de Satanás. Gente boa toda a vida, mas está a serviço do inimigo. E pode estar na sua escola, pode ser parente seu, pode ser seu vizinho. Cuidado. Nada contra salão de beleza, viu, minha irmã? Mas essa história fica acontecendo no salão de beleza, não no seu e de outros irmãos aqui. Mas uma jovem senhora
compartilhou com a amiga que estava lá: estou desconfiado de que meu marido está me traindo. Desconfiado, hein? Aí a outra falou assim: eu tenho a solução para isso. O qual? Pague com a mesma moeda. Traia também. Ela estava desconfiada. E a outra já estava aconselhando para ela pagar com a mesma. Isto é, amiga, companheira, mas não tem princípios bíblicos, familiares, não conhece a palavra de Deus. E alguns até evangélicos, né, irmãos? Que tristeza isso, né? Frequenta a igreja. Irmãos, eu conheço de montão. Gente que frequenta a igreja, mas tem péssimos conselhos. Às vezes, eu já falei isso aqui, vou repetir, a gente fica preocupado quando uma pessoa se converte, e ela é amiga de uma pessoa da igreja que não tem nenhum compromisso com Deus e com a igreja. É triste, irmãos, é triste isso, irmãos, acontecendo dentro das igrejas. Então, aquela pessoa pode ser um ator maravilhoso, uma atriz famosa, uma pessoa aí da mídia, que domina tudo, tem milhões de seguidores, mas ela não tem princípios familiares, bíblicos, espirituais. Você vai aprender o quê? Você vai seguir essa pessoa? Você vai dar joinha para ela? Como é que é? Então, cuidado, irmãos. Sua fé não pode ser equivocada, irmãos. Você não pode se enganar com a sua fé. Às vezes, por que eu estou falando de fé? Porque tem religiões, e eu falo com todo o temor a Deus, que não são de Deus. Tem até a igreja do Satanás, que foi inaugurada lá, acho que foi no sul, não foi? Aqui? Meu computador está dizendo que foi em Resende. Então, templo ali, descaradamente, isto é, não tem enganação, de Satanás. E tem gente frequentando. Então, irmãos, quantas doutrinas falsas, quantas heresias estão sendo espalhadas através de uma placa que é chamada de igreja, de um local que tem uma placa que diz igreja, comunidade, isso e aquilo. Há igrejas que parecem boas, irmãos, e eu não estou aqui puxando brasa para minha sardinha, não, né? Dizendo que a igreja batista é isso, é aquilo. Graças a Deus, eu sou pastor batista por convicção, na palavra de Deus. Tá, irmãos? Mas há igrejas que são muito avivadas, poderosas, tem um louvor maravilhoso, mas a doutrina é fraca. Não tem base na palavra de Deus. Mas são maravilhosos, tudo de bom. E a doutrina? E a doutrina? E a interpretação da Bíblia? Tem cuidado da interpretação da Bíblia? Tem cuidado de pregar a palavra de Deus? Quantas igrejas que não tem mais escola bíblica dominical, irmãos? Para quê? Para quê? É isso que está acontecendo, irmãos, no nosso tempo. Há líderes religiosos que são conhecidos internacionalmente, mas quando abrem a Bíblia tem uma interpretação completamente equivocada, irmãos. Não, irmãos, é triste falar sobre isso. Estão tentando ajustar a Bíblia ao pecado, às normas e costumes atuais. Irmãos, isso é triste.
Há organizações, entidades, sociedades secretas que parecem ser inofensivas e que fazem o bem. E em parte até fazem alguma coisa pelo próximo. Ajudam-se mutuamente. Mas tem doutrinas do inferno, tem coisas secretas, tem pacto de sangue com o demo. E aí? Mas o quê? Enganos, tá? Boas pessoas, mas com pensamentos, doutrinas equivocadas. Temos que ter cuidado, irmãos. Muito cuidado com o que está acontecendo por aí. Muitos coaches, crentes seguindo. Beleza, tudo jóia. Que palavra, que ânimo. Coloca a gente para cima. Abre a Bíblia, prega tudo sobre a Bíblia. Fala de arrependimento, fala de mudança, fala de transformação. Fala de abandonar o pecado. Fala de novo nascimento. Não fala. Precisamos ter cuidado, irmãos. E esse foi o grande engano dos amigos de Jó. O outro equívoco que eu quero destacar aqui é o engano da esposa de Jó. Ela questiona a integridade de Jó. Capítulo 2, verso 9. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Volte ao verso 3. Veja mais uma vez o que Deus diz de Jó. Você reparou, verso 3, o meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Agora preste atenção, irmãos. A segunda vez que Deus fala sobre isso, né? Mas agora ele acrescenta o seguinte: conserva a sua integridade. Olha o que essa mulher diz. Ele conserva a sua integridade. Irmãos, algo que Deus destacou como positivo, essa mulher agora questiona a integridade de Jó. Amaldiçoa a Deus. A palavra amaldiçoa no hebraico é praticamente a mesma para abençoar. É por isso que às vezes as pessoas acham que, assim, a gente tenta entender a mulher, e eu vou outro dia falar mais sobre isso, nesse diálogo de marido e mulher. A gente tenta assim aliviar um pouquinho a barra dela. Será que ela não falou abençoa? Mas olha o contexto. Quando há uma palavra assim, no hebraico ou no grego, você tem que interpretar segundo o contexto. O que está dizendo o contexto? Olha só. Não adianta querer amenizar. Infelizmente, irmãos, essa mulher, com todo o respeito que a gente tem, ela deu uma escorregada. Ela deu uma vacilada, irmãos. Quando ela diz, olha, não conserva a sua integridade não, amaldiçoa a Deus e morra. Eu imagino que quando ela fala isso, Satanás, ele celebrou. Consegui. Não consegui com Jó, mas consegui com ela.
Agora, o Agostinho, né, chamado Santo Agostinho, chamou a esposa de Jó de ajudante de Satanás. Mas a resposta de Jó foi surpreendente, por isso que é importante o contexto. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Preste atenção, não pecou com seus lábios. Irmãos, como precisamos ter cuidado com nossas palavras, né? Com o que nós falamos, irmãos. Geralmente quem fala muito, não ouvi, erra muito, né? Peca muito, né, irmãos? Não estou dizendo que a gente não tem que falar, mas tem que ter cuidado. Muito cuidado, irmãos. Nós não precisamos falar o que não está na palavra de Deus, o que não edifica uma pessoa. Dos nossos lábios não pode sair coisas que louvam a Deus, palavras que louvam a Deus e palavras que amaldiçoam, que não edificam, que jogam a pessoa para o buraco, no fundo do poço. Às vezes tem comentários, irmãos, que ferem mais do que uma facada. Certas palavras que, olha, a pessoa sente profundamente. Imagina essa esposa falando assim. Eu fiquei imaginando. Olha só, se ela tem uma postura diferente. Meu amor, força, não desanime. Perdemos muitas coisas, mas não perdemos a fé em Deus e não perdemos um ao outro. Olha só, que palavra, que mulher sábia, se ela falasse isso. Mas ela não foi sábia não, irmãos. Ela não foi sábia, porque ainda conserva a sua integridade. Queridos, Jó permaneceu na sua integridade. Diante de todas aquelas lutas, dificuldades, a sua fé não diminuiu. A sua adoração a Deus não murchou, não diminuiu. O temor que ele tinha a Deus não foi afetado, irmãos. A sua esperança no Senhor não deixou de ser no próprio Deus, indiferente das coisas que estavam acontecendo, em detrimento das coisas que estavam acontecendo. Porque lá no capítulo 19, 25 e 26, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, parece que esse homem não é humano, mas é um homem de fé, um homem de fibra, um homem que temia Deus, que adorava ao Deus vivo. Esperança, fé convicta. Hebreus 11, 1, você conhece muito bem. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. É isso que estava aqui. Essa é a fé de Jó. É a fé de 2 Timóteo 1,5. Fé não fingida, que Timóteo herdou. É a fé de Tiago 1, 2 a 4, que vence provações e produz perseverança, retidão e integridade. É a fé de Tiago 4, 7, sujeite-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É a fé de Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a fé de 1 João 5,5, que vence o mundo. É a fé de Abacuque 3, 17, 19, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, nem na oliveira, que os campos não produzam, e que não tenha ovelhas, nem gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E diz mais, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele firma os meus pés e me faz andar sobre as nuvens.
altaneiramente, nas alturas. É a fé de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. É essa fé, irmãos. Fé que não se abala nos vales, fé que não se abala nos desertos, fé que não se abala nas tempestades, fé que não se abala nas aflições e nas tragédias. É fé verdadeira. É esta fé que nós precisamos ter cada dia e exercitá-la cada dia no Senhor. Amém? Outro engano, o engano de Jó. Jó cometeu engano. Capítulo 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Hoje à noite eu vou falar da restauração de Jó. E tudo começa a mudar, irmãos, quando os olhos espirituais de Jó são abertos. E a gente vai falar sobre algumas verdades espirituais, que ele começa a enxergar, o próprio Jó. Então aqui ele confessa, irmãos, que o seu conhecimento de Deus ainda era muito pequeno, não era profundo, era superficial. Agora ele diz, agora sim, eu conheço profundamente, eu conheço face a face. Vamos dizer assim, não foi um engano propriamente dito, mas foi uma constatação, um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento na vida espiritual. Jó era um servo, irmãos, e o próprio Deus dá esse título maravilhoso a ele, meu servo Jó, homem correto, honesto, bom, justo, fiel a Deus, íntegro, temente ao Senhor, esposo exemplar, pai exemplar, intercessor, solidário com o próximo. Mesmo assim, sua vida foi ainda mais apurada no momento do sofrimento, no período de sofrimento. No capítulo 23, verso 10, ele diz assim, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro, provado pelo fogo. E aí a gente entende o que ele está falando aqui no capítulo 42, versículos 5 e 6, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora, olha o restante, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que Jó se arrepende? Primeiro, de ter falado com certo orgulho. Capítulo 40, verso 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. O próprio Jó, que, vamos dizer assim, era um homem corretíssimo, não é? Mas quando ele está diante de Deus, irmão, ele vê a sua humanidade, o quanto ele era pecador. Para os outros todos, ele poderia ser o máximo, mas agora diante de Deus, ele se recolhe a sua insignificância. Era o melhor servo da terra, mas quando ele abre os olhos espirituais, quando eles são desvendados, irmãos, ele vê um certo orgulho nas suas palavras. E quando a gente quer avaliar a nossa santificação, queridos, preste atenção, por favor. Quando a gente quer avaliar
a nossa santificação, a nossa consagração, nunca se compare com ninguém. Se compare a Jesus. Ah, fulano, não. Não se compare com ninguém. Se compare com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a nossa insignificância, o quanto somos pecadores. Ele poderia ser superior na visão de todo mundo, mas aqui ele diz assim: falei demais, devo me calar, eu devo ouvir mais. E ele estava falando de Deus, não era dos amigos. Devo ouvir mais. Então ele reconhece que houve um certo orgulho em suas palavras, mesmo se defendendo. Outra coisa que eu quero destacar também, ele falou sem entendimento, capítulo 42, verso 3. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Se arrependeu de ter falado, sem conhecimento de causa. Irmãos, às vezes muitas vezes, melhor dizendo, nós não entendemos os planos de Deus. Os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos. Não adianta, irmãos. A gente compreende algumas coisas, e algumas coisas a gente entende depois. O que faço, tu não sabes agora, mas saberás? Mas tem coisas que nós não vamos saber. Tem coisas que nós não vamos saber, e Deus não vai explicar. As coisas reveladas pertencem, as não reveladas pertencem a Deus. Mas aí que está o valor da fé, irmãos. Eu não sei, eu não conheço, mas aí entra a fé, irmãos. E nós precisamos andar pela fé, queridos. E não questionar os caminhos de Deus, porque eles são perfeitos. Os propósitos de Deus, eles são perfeitos. A vontade de Deus é boa. A gente fala isso, né, irmão? Mas às vezes dói. Quando se aplica a nossa vida, quando a gente está na tormenta, quando a gente está no meio do furacão. Então, ele falou sem entendimento, e ele falou sem o conhecimento, não é? Repito aí, eu te conhecia só de ouvir falar, agora te conheço, os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, versos 5 e 6. O que nós conhecemos de Deus, irmãos? Como é o seu conhecimento de Deus? Como é a sua experiência com Deus? Irmãos, tem gente que sabe tudo de Bíblia, irmãos. Tem gente que sabe tudo de Bíblia, mas está praticando, está obedecendo, está amando o próximo, está sendo humilde. Como é que é, irmãos? Está perdoando?
Está pedindo perdão? Está falando de Jesus? Está pregando o Evangelho? Está fazendo discípulos? Ou eu estou conformado? Estou conformado, tá bom. Qual é a minha experiência com Deus? É isso que eu preciso me questionar. Qual é a minha experiência com Deus? É rasa? É muito pequena? Como é que é o meu relacionamento com Deus? Como é que é a minha oração? Eu falei isso quarta-feira. Como é que é a minha oração? É um diálogo ou um monólogo? Percebo claramente a presença de Deus? Ouço a voz do Senhor? A palavra de Deus tem preeminência na minha vida? Eu busco cada dia mais a palavra do Senhor? Ou eu só leio para conhecimento e não prática? Irmãos, vocês sabem que o índice, segundo o IBGE, de evangélicos está crescendo cada vez mais. Não sei, eu não estou agora, não anotei aqui quantos milhões de evangélicos. Antigamente, se falava assim, nas pesquisas, você é católico? É praticante? Tá? Agora se fala dos evangélicos. Você é evangélico? É praticante? E aí? Pratica a palavra de Deus? Obedece a palavra de Deus? É fiel à palavra de Deus? Ou se declara evangélico só? Porque, gogó, só de gogó não resolve, irmãos. Tem que honrar, tem que pagar o preço de ser discípulo e discípulo de Jesus. Tem que honrar essa palavra, irmãos. Como é o nosso conhecimento de Deus? Como é o nosso relacionamento com Deus? O salmista, no Salmo 42, verso 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É essa a sua experiência com Deus vivo? Há um cântico que nós cantamos que diz: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser, porque tudo que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Você reconhece que há muita coisa em você que precisa ser mudado? Mas só pelo poder de Deus, irmãos. Isso só acontece pelo poder de Deus. Como é que é a minha santificação? Eu sinto que minha vida está sendo santificada cada dia? Ou será que eu estou regredindo? Eu já fui mais crente, mais santificado, mais consagrado, mais dedicada, e agora eu estou voltando, parei no tempo e no espaço, estou regredindo? Como é que é, irmãos? Como é que são os nossos filhos? Eu oro a Deus, irmãos, para que meus filhos sejam mais crentes do que eu. Para que eles sejam testemunhas fiéis de Jesus. Mas a impressão que temos é que os nossos pais eram mais crentes que nós e nós estamos muito atrás. Como é que é a nossa vida, irmãos? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma experiência real.
um conhecimento profundo. E cada um tem que olhar para si, para dentro de si mesmo, irmãos, e avaliar. Será que tem gente brincando de ser crente? Brincando de dizer que é evangélico? Mas a vida não condiz? O testemunho não condiz? O palavreado não condiz? Os pensamentos não condizem com essa fé que eu estou dizendo, ter, professando? O meu relacionamento dentro de casa não condiz? Como é que eu trato os meus familiares? Como é que eu trato os que estão dentro de casa? Com amor? Com respeito? Com educação? Às vezes, nós temos a tendência de tratar melhor os outros, lá de fora, e os de casa, com grosseria. Não tem paciência. Ah, como a gente tem paciência com os outros, irmãos. Né? Imagina que eu estou na sua casa. Você me convidou para almoçar. Fez uma moqueca ao molho de camarão. Fez para sobremesa aquele pudim de leite moça. Aí, estamos à mesa. E aí tem o suco de laranja, tá? Ou de outra coisa. Aí, vamos supor que eu, sem querer, esbarre no copo e suje aquela toalha novinha. O que você vai dizer? Não tem nenhum problema, pastor. Não é? Que isso, pastor? Fique tranquilo. Não é isso? Ou não? Mas se for um filho desleixado, tenha mais cuidado. Não é? Eu não te falei para ter cuidado? E vai por aí. Eu não estou dizendo que a gente não tem que corrigir nossos filhos, irmãos. Mas às vezes, a nossa impaciência com os nossos é muito grande. E adianta eu tratar bem os outros e não tratar os meus? Qual o conceito que a minha esposa tem de mim? Qual o conceito que seu marido tem de você? Não pergunta agora não, porque você pode ficar. Qual o conceito que os pais têm dos filhos e os filhos dos pais? Não, papai, mamãe. Eu tenho aquela história estava na época das eleições e tinha um grupo na sala e as crianças estavam brincando à parte. Não, eu acho que o presidente tem que ser isso, um cara honesto, um cara pá. Aí daqui a pouquinho um meninozinho diz, papai para presidente. Que isso? Papai se encaixa em tudo isso. Como é que é? Como é o conceito de nossos filhos sobre nossa pessoa? Irmãos, nós precisamos ter uma vida correta em todas as áreas. Às vezes a gente tenta separar, área profissional, área social, área não sei de quê, área não sei de quê. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou em todos os lugares. É uma integração só. Quer dizer que eu, como um profissional, eu não vou ter honestidade? Eu estava falando para alguns irmãos outro dia. A igreja tem que ser a mais correta. A igreja tem que agir com honestidade, cumprir as leis.
mais do que os outros. Porque como é que eu vou conduzir a igreja de uma forma e estar aqui no púlpito? Eu não posso, irmãos. Não tem cara para isso. Para ser hipócrita. Então, meus negócios, minha palavra tem que valer lá fora, como tem que valer aqui dentro. Que negócio é esse de ser uma coisa lá fora e outra coisa aqui? Tem gente que tem horror de crente. Horror. Por quê? Tudo bem que às vezes é perseguição, a gente entende isso aí, mas às vezes é mau testemunho. Que amor é esse, irmãos? Irmão, praticar amor não é fácil não. É quando alguém pisa em você, quando alguém te faz mal, e você paga com o bem. É fácil? Não, não é. Mas quem disse que seria fácil? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos ajude para que possamos ser fiéis à palavra do Senhor, que a nossa integridade diante de Deus e diante dos outros seja inatingível. Amém?